E aí, pessoal, boa noite. Beleza, galerinha? Como é que vocês estão? E aí? Só vitória? Tá se conectando aí. Da palavra de sabedoria. Sabedoria. Como é bom estar com vocês aí. Galera conectada. Nós vamos terminar hoje o estudo do dom da palavra da sabedoria. Só peço perdão para vocês que eu não consegui salvar o vídeo de ontem. Não teve como. Deu erro, mas eu dou uma recapitulada, dou um resumo rápido aqui do que eu falei ontem e já terminando sobre esse assunto hoje, ok? Dom da palavra da sabedoria. Galera conectada aí com a gente, muito bom. Galera se conectando, vão chegando aí. Eu mandei fazer meu boné aqui do Reino Flix aqui, galera. Esse boné aqui, ó. Cadê? Tem esse. Tem esse. Tem esse. Vou fazer os vídeos no YouTube. Vou colocar ele. Galera chegando. Mas eu dou uma resumida hoje. Quem não conseguiu assistir ontem, eu dou uma resumida hoje. Falamos um pouquinho, né, que o dom da sabedoria, a Bíblia relata ele se manifestando, esse dom se manifestando tanto no Antigo como no Novo Testamento. Fizemos ali um paralelo, né, sobre o dom do conhecimento, a palavra do conhecimento, com o dom da palavra da sabedoria. Muitos acham que são iguais, mas podem operar juntos, mas cada um dentro da sua função, ok? É isso aí. Olha o pessoal falando de boné. Vamos ver como vai ficar, eu mostro pra vocês depois. Hoje cheguei agora há pouco. Estava em uma campanha com o pastor Jaime aqui na região de Guarulhos e Vila Galvão. 2 cultos, foi bacana. E aí, Brunão da banda aí, ó, do Night, Deus te abençoe, filho. Sábado nós estaremos juntos, hein? 8 horas. Poxa, eu ia assistir de novo porque tem horas que nem eu entendo a minha letra. Estou com a canequinha aqui, Jovens que Vence, eu ganhei lá da galera de Mauá, ó. Essa caneca aqui, tá aí minha esposa aqui, eu tô com uns 87 quilos a mais. Deixa eu fazer uma oração por vocês aqui, a gente já vai terminar esse estudo hoje. Vamos aqui para ler 2 páginas. Bora lá, deixa eu fazer uma oração. Você cantou a música Fico Feliz do Padre Marcelo, essa música da Lene Barros. Ele canta também, eu acho que ele canta, né? Deixa eu fazer uma oração por vocês. 5 minutos. Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, mais uma noite. Nós estamos aqui, mais uma live. Não só os amigos que estão aqui conectados conosco, mas aqueles também no YouTube. Meu Deus, que o Senhor possa se revelar, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, como todas as noites o Senhor tem feito, e isso tem sido muito importante e edificante para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero que o
Que o Senhor abrace esse povo, quero que o Senhor abrace essa galera, que o Senhor fortaleça essa galera. Em nome de Jesus, ó Pai, que todos tenham de verdade um encontro marcado contigo. Em nome do Senhor Jesus, que você seja enriquecido, que você seja abraçado pela glória, pela graça de Deus. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E que verdadeiramente, meu Pai, o nome do Senhor seja agradecido para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Bora lá então. Então ontem eu comecei, dei início, né, sobre o dom da palavra de sabedoria, né, com base em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. Ele fala sobre os dons e ali relata sobre o dom da sabedoria, né? E falamos que o Espírito Santo distribui os dons espirituais do modo que ele deseja. Que a palavra da sabedoria não é a sabedoria de como portar-se na vida, então é totalmente diferente daquela sabedoria que Salomão pediu, né, do que está relatado em Tiago, tá ok? E tem isso também, né? Falamos sobre a diferença entre a palavra do conhecimento e a palavra de sabedoria, tá bom? Mas que elas possam operar em conjunto, elas têm as suas divisões ali. Eles podem trabalhar em conjunto. Por meio de profecia, os dons podem fluir, ok? Falamos sobre, por meio das palavras proféticas, sim, o dom pode se manifestar e ele deve se manifestar. Falamos quando o dom da sabedoria operou lá na época de Ananias, depois de João na ilha de Patmos, né? Foi muito bacana também. Falamos também sobre o que aconteceu com Filipe, lá em Atos. E agora nós vamos aqui por um exemplo que está no Antigo Testamento. Bora lá, vou ler com vocês aqui. Legal, porque hoje eu tô bebendo chá, né? Aí, mas se anima, pastor. Caramba. Tô tão cansado assim? Bora lá. Exemplos no Antigo Testamento da palavra da sabedoria. Vou ler aqui para vocês, tá bom? A palavra da sabedoria, olha só quem? A Noé. O dom da palavra da sabedoria também tinha como finalidade advertir as pessoas do julgamento e dos perigos futuros. Noé, por exemplo, recebeu uma palavra de sabedoria a respeito do perigo do juízo vindouro contra o mundo por meio do dilúvio. Falamos ontem também, só para deixar claro aqui, sobre a palavra da sabedoria. Ele fala sobre o futuro, né, o que vai acontecer, a palavra revelada nesse sentido, do conhecimento que fala sobre o presente e o passado, ok? Então ele resume bem claro aqui nesse estudo e essa separação, né, que é a palavra do conhecimento, presente e passado, sabedoria sobre o futuro, ok? Noé, por exemplo, recebeu uma palavra de sabedoria a respeito do perigo e juízos vindouros, tá vendo? Sobre o futuro, o que ia acontecer contra o mundo por meio de um dilúvio. Por esse motivo, ele construiu a arca para salvar sua família. Isso está lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, tá bom? Anota aí. Gênesis capítulo 6. Depois para você dar uma meditadinha lá. Gênesis capítulo 6, versículo 13 ao 18, ok? Sim, nós citamos sobre essa parte de José também, tá bom? Sim, uma palavra de sabedoria. Muito boa esse questionamento aí. Gênesis capítulo 6, versículo 13 ao 18. Deixa anotadinho aí, tá bom? Glória a Deus. Se as outras pessoas tivessem acreditado em Noé, também poderiam ter sido salvas. A verdade é aplicável a Ló e a sua família no episódio que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, que está em Gênesis capítulo 19, versículo 29. Anota aí também, tá bom? Gênesis 19, 29, que fala sobre aquela passagem de Ló, tá bom? Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, tá bom? No Antigo Testamento, a palavra da sabedoria foi usada para advertir
e salvar algumas pessoas. Então ela tem essa finalidade, ok? Para divertir e também salvar as pessoas. Então, não sei se você já passou por isso, mas eu já vi contexto assim dentro da igreja, de o pastor ser usado sim com a palavra de sabedoria, às vezes para alertar o irmão, não para expor a pessoa, não para envergonhar a pessoa, mas Deus colocou no coração, queimou no coração ali do anjo da igreja, de falar que se a pessoa não se consertasse, não mudasse sua postura diante daquela situação, sim, poderia acontecer coisas piores. Então, Deus sim tem as suas formas de agir, as suas maneiras de manifestar o seu poder, e a palavra da sabedoria é uma delas para alertar, corrigir o povo, advertir, mas principalmente também salvar, ok? Bora lá. A palavra da sabedoria para José. Só um minutinho. A palavra de sabedoria foi enviada para José aqui. Vamos lá. A manifestação da palavra da sabedoria era dada no Antigo Testamento para revelar o plano divino àqueles que seriam usados no ministério. Por exemplo, por meio de sonhos, olha que legal. Deus falou com José a respeito do seu futuro. Olha só, Deus falou com ele, deu uma palavra de sabedoria por intermédio de sonhos, ok? Falando de como seria o seu futuro. Não sei se já aconteceu com você. Se você não tem dúvidas se um dia isso aconteceu com você, então provavelmente foi uma palavra de sabedoria. Os irmãos invejosos de José lhe prepararam uma armadilha, porém Deus o salvou e cumpriu o seu plano para a vida dele. Apesar dos muitos anos encarcerado e de tantas outras adversidades, José foi nomeado governador do Egito. Olha que legal. Quando chegou a hora, todos os seus irmãos se curvaram diante dele, conforme a predição em seu sonho, que está lá no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50, ok? Tem bastante capítulos aí, você dá uma meditada lá depois. Gênesis, capítulo 37 ao capítulo 50, ok? Isso, a palavra sabedoria, fala do futuro e conhecimento presente e passado, corretíssimo. Ao ler a história de José, pense em sua alma magnânima, em circunstâncias semelhantes. Quantos teriam dito aos seus irmãos: o que vocês pensam agora do seu irmão caçula? Ou, eu avisei. José, no entanto, não foi arrogante nem prepotente. Mesmo ocupando o segundo lugar de autoridade, sendo submisso apenas a Faraó, José tinha algo muito especial na vida dele. Ele era humilde, tá? José era muito humilde, perdoador e tinha um espírito nobre. Uau, que forte, hein? Não foi à toa que a palavra de sabedoria veio para ele. Ele era humilde, perdoador e tinha um espírito nobre. Ele não buscou vingança, nem culpou seus irmãos ou repreendeu-os. Ele apenas lhe disse: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra. Gênesis 45, versículo 7, parte A. 45, 7, parte A. Mediante a palavra da sabedoria, José soube qual seria a sua vocação, bem como o plano e o propósito divinos para a sua vida. Isso aqui é muito interessante, esse finalzinho aqui, que fala que José ele soube qual seria a sua vocação, bem como o plano e o propósito divino para a sua vida. Isso, não sei se aconteceu com você já, eu creio que sim, grande maioria, isso já aconteceu comigo. Até citei aqui dias atrás, referente a como Deus confirmou o meu ministério, né? Deus usando pessoas, usando principalmente a sua palavra. E Deus falou comigo, assim, Ele deu já essa palavra de sabedoria, falou comigo através de sonho, né? Eu nunca tinha colocado a planta dos meus pés na sede estadual, não sabia como que era a visão do altar para a igreja ali, sabe? Enfim. E eu sonhava abrindo reuniões, sonhava pregando, né? Principalmente ali no altar da sede, com aquela visão ali periférica da igreja, sabe assim? Todas as vezes eu acordava assim, agitado, suado, e eu tinha certeza que era Deus me chamando. Mas só que a minha carne ela não queria, né? Eu tinha medo, eu tinha receio.
Claro, principalmente por causa da responsabilidade, né? Que era uma missão muito grande. Eu nunca imaginei, por mim mesmo, assim, que um dia eu estaria ali. Então, quando eu fui enviado para a sede, comecei a ter a oportunidade de abrir reuniões, de ministrar, enfim. Já preguei na segunda-feira da vida financeira, abri culto na terça-feira, vida sentimental, na segunda-feira, quarta, continuo abrindo quarta, sexta, final de semana, até Deus permitir. Então, tudo isso que está acontecendo comigo até o prezado momento, Deus já tinha falado comigo por intermédio de sua palavra e principalmente também através de sonhos. Então, vendo essa passagem aqui de José, lembrei, né, do que aconteceu comigo lá no passado, né, quando eu estava no bairro. Deus já se revelava através dessa palavra de sabedoria por intermédio de sonho. Então, só que eu guardei, eu fiquei na minha, se eu não me engano, só falei pro pastor Douglas, que era o meu líder, né? Claro, ele estava debaixo de autoridade, estava debaixo da autoridade dele. Eu queria ter certeza se eu não estava sendo enganado, né? Eu compartilhar com aquele que tem me discipulado e tudo, vou perguntar, porque ele tem muito mais tempo do que eu na obra e ele sabe muito bem o que é isso. E com certeza foi algo muito especial para mim, esse momento que eu vivi, né? Eu estava naquele momento que eu buscava, orava, se envolvia com a obra, então estava bem a fundo mesmo no ministério como obreiro, ali participando das reuniões. Então estava numa época muito gostosa e eu creio, até pelo fato de estar ligado com Deus, ele se revelou dessa maneira. Então, sim, Deus ele pode falar através de sonhos, como falou com José, ok? A palavra da sabedoria no Novo Testamento. Podemos ver também exemplos da palavra de sabedoria em operação no Novo Testamento. O profeta Ágabo, em Atos, lemos que Ágabo tinha profetizado e predito uma seca e uma fome. Atos capítulo 11, versículo 28. Depois você dá uma meditadinha. Atos 11, 28. Ele tinha predito sobre uma seca e uma fome que aconteceria. Porque ele era um homem de integridade e tinha um ministério valoroso. O povo acreditou nele. Você viu que interessante o que ele tinha na vida dele? Ele tinha um ministério de integridade e o povo acreditou nele. Então, eu vou ser bem sincero para vocês, e essa é a minha linhagem de raciocínio, que você quer de verdade ver os dons do Espírito se manifestando na tua vida, você tem que ter uma vida de integridade, você tem que ter uma vida de consagração, uma vida de santidade, porque muitos podem ser usados aí para enganar as pessoas. Uma vez aconteceu um fato muito interessante, fui fazer uma visita muitos anos atrás, acho que deve ter uns 6, 7 anos, por aí. Fui fazer uma visita em um estabelecimento, né? Que uma senhora pediu, falou, pastor, tem como o senhor fazer uma visita para a oficina do meu filho? Pastor, os clientes estão acabando, pastor, ninguém sabe o que está acontecendo. Pastor, o senhor pode ir lá fazer uma oração? Eu falei, irmão, vamos sim, com alegria, em nome de Jesus. Peguei um azeite, né, da campanha e fui até o estabelecimento. Estava ele e mais 2 funcionários. E bati um papo com ele, conversei, etc, tal. E antes de fazer a oração, um dos funcionários, né, veio dando a paz do Senhor e tudo, e ele falou assim, olha, Deus tem me revelado aqui, eu fiquei já ligeiro assim, né, Deus tem me revelado aqui, que hoje sua sepultura está sendo fechada, blá blá blá. Eu falei, caramba. Falei, ok. Deixei ele falar, fiquei na minha e fui fazer a oração no estabelecimento, né? Eu coloquei a mão na coluna, ele representando a empresa, mandamos o mal embora, ok. Passou uma semana, a mãe veio conversar comigo. Falou assim, pastor, foi de Deus aquela oração. Eu falei, o que aconteceu, irmão? Conta pra mim. Aí ela falou assim, o senhor nem sabe, o meu filho esqueceu a carteira na empresa, e ele voltou bem mais tarde, tipo assim, a oficina fechava umas 6 horas, 18 horas. E ele voltou quase 10 horas da noite. E chegou lá, viu a oficina aberta. E cheio de automóveis, pastor. Muitos carros.
Ele falou, caramba, o que está acontecendo? Aí, na hora que ele entrou no estabelecimento, aquele cara que tinha falado comigo era o cara que estava roubando os clientes do próprio patrão. Olha que coisa. Ele foi e armou tudo. Então, os clientes, de vez e vinha no período normal, no expediente no horário normal, vinha mais tarde e ele estava roubando os clientes do próprio patrão. Que coisa séria, hein? E o que ele fazia? Ele fazia um valor muito menor abaixo, né? E pegava todos os clientes. Onde que eu quero chegar? Aquele cara se mostrava muito espiritual. Ele achava que ele era muito espiritual. Mas o diabo estava usando ele, entendeu? Para poder enganar até aqueles que eram escolhidos, né? Que estavam desligados também. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que buscar de Deus, os dons são espirituais. Se você estiver ligado com Deus, você não será enganado, amém? Quando você vê, até uma pessoa que for usada por Deus para te abençoar, você vai sentir de verdade que aquilo ali partiu de Deus e não partiu do inimigo, ok? E você estando ligado também, você vai saber quando a pessoa está no natural, na carne, você tem o direito de repreender sim, viu? Se Deus falou com aquela pessoa, também vai falar contigo. Só queria citar esse exemplo, foi muito interessante. Após a profecia de Ágabo, os cristãos começaram imediatamente a ajudar os santos que viviam nas regiões que seriam afetadas pela fome. No capítulo 21 de Atos, lemos mais uma vez a respeito do profeta Ágabo. Na passagem a seguir, vemos Paulo e o seu grupo, que incluía Lucas, o escritor do livro de Atos, na casa de Felipe. Vamos lá então, vamos meditar? Atos capítulo 21, capítulo 21, versículo 10, versículo 11. Abre sua Bíblia para a gente ler juntos aqui. Pessoal, coisa séria, hein? Misericórdia. Atos capítulo 21. Versículo 10, ok? Atos 21. A irmã falou uma palavra que é verdade. Jesus repreendeu a Pedro. Coisa séria. Versículo 10, a Bíblia diz: demorando-nos ali alguns dias, desceu a Judéia um profeta chamado Ágabo. E, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Note que o Espírito Santo revelou algo por intermédio de Ágabo. Se alguma revelação for dada mediante a unção do Espírito, será sempre uma palavra de sabedoria, uma palavra do conhecimento ou discernimento de espíritos. Esses são os únicos dons da revelação. Nenhum outro é citado na Bíblia. Lembra lá atrás que nós citamos, né, sobre os 9, aquele grupo de 3, 3 e 3? Então esses 3 aqui, tanto a palavra de sabedoria, do conhecimento, discernimento de espíritos, eles completam esse conjunto, ok? Observe que o dom espiritual demonstrado em Atos 21, 11, não era uma palavra do conhecimento, uma vez que contou a respeito de algo que aconteceria no futuro. Cabe à palavra da sabedoria nos dizer aquilo que vai acontecer. A palavra do conhecimento tem a ver com o presente e o passado, como já citei antes. Porém, Deus, na sua onisciência divina, conhece todo o futuro e nos transmite certos fatos mediante a palavra da sabedoria, ok? Ok. Atos 21, 12 e 13. Você está no versículo 11, agora vamos no 12 e 13. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Uau, que forte, hein?
Depois de Paulo ter feito essa declaração, Lucas registrou: como, porém, não persuadimos Paulo, conformados, dizemos, faça-se a vontade do Senhor. Atos 21, 14. Mediante o Espírito, Ágabo revelou a vontade do Senhor que se manifestaria no futuro. Portanto, essa era uma palavra de sabedoria em operação, a qual foi cumprida algum tempo mais tarde, conforme já mencionei. A palavra da sabedoria pode ser transmitida por meio da profecia, ou pode ser simplesmente o anúncio de uma mensagem recebida. Assim, como disse Ágabo, isto diz o Espírito Santo, a palavra da sabedoria pode ser transmitida por intermédio, por meio também da profecia ou não. Então, basicamente, se eu não me engano, teve uma pessoa que fez essa pergunta, né? Qual que era a diferença? Eles fazem o mesmo sentido, tá bom? Essa profecia, um ato profético, falando com a palavra da sabedoria, então está dizendo referente ao futuro, que ainda há de acontecer, ok? Que está por vir. A palavra da sabedoria para Paulo. A palavra da sabedoria também é dada para garantir o livramento em meio à calamidade. Paulo estava a bordo de um navio, a caminho de Roma, onde apelaria a César quando surgiu uma tempestade. Ele tinha dado uma palavra da sabedoria para os tripulantes e passageiros antes mesmo da embarcação zarpar. Vejo que a viagem vai ser bem trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Imagina você recebendo uma notícia dessa, que está lá em Atos 27:10, tá bom? Imagina você recebendo uma notícia dessa. Porém, o vento do sul soprava brandamente naquela ocasião, de modo que os tripulantes levantaram a âncora e zarparam. Se as pessoas a bordo tivessem escutado a advertência de Paulo, não teriam perdido o navio e todas as suas mercadorias. Contudo, porque não ouviram, precisaram lançar tudo ao mar durante a tempestade e até mesmo perderam a esperança de salvar a própria vida. Que coisa, hein? Porém, no meio de tamanha calamidade, Paulo se manteve firme porque recebera o recado do céu. Olha que interessante, né? Você vê que se eles tivessem obedecido, né? Pelo menos tivessem respeitado aquela palavra de sabedoria, com certeza eles teriam sido preservados ali, os seus alimentos, né? Própria vida, enfim. Você vê que eles passaram por uma situação tão delicada só pelo fato de eles não terem dado ouvido àquela palavra de sabedoria, né? Você vê que Paulo se manteve firme, por quê? Porque ele sabia que o recado vinha de Deus, vinha do céu, ok? Então, quando você recebe a palavra de sabedoria, quando você tem essa experiência, você fica em paz, porque você sabe que aquele recado veio do céu, ok? Atos 27, versículo 23 e 24. Atos 27, 23 e 24. A Bíblia Sagrada diz. Atos 27. Oxe, eu até desceria do barco. Então, desceria porque eu não ouvi a palavra de sabedoria. 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Tá vendo? Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Uau, profundo. O apóstolo disse: o navio será perdido, mas se vocês prestarem atenção às minhas palavras e permanecerem dentro da embarcação, não morrerão. Ok? O apóstolo disse sobre isso, né? Todos estavam prestes a abandonar o navio, mas permaneceram dentro dele por causa da revelação que Paulo recebera do anjo de Deus. O Senhor disse ao seu servo aquilo que aconteceria. O apóstolo transmitiu a mensagem àqueles que estavam no barco. Embora tenha sido anunciada por um anjo, aquela foi uma revelação sobrenatural da parte de Deus, ok? Então, aquele povo recebeu uma revelação sobrenatural, mas eles não deram ouvidos. Por isso que, infelizmente, né, muitos acabam perecendo
Por isso que muitos acabam perecendo, porque não dão o devido valor às palavras que vêm da boca de Deus. Então tem que tomar muito cuidado. Palavras condicionais da sabedoria. Houve alguns incidentes no Antigo Testamento, em que um profeta recebeu da parte de Deus uma palavra que não foi cumprida. Que coisa, hein, pastor? Algumas manifestações da palavra da sabedoria são condicionais e dependem da obediência pessoal. Ou seja, deixa eu explicar aqui. Eu vou e recebo uma palavra de sabedoria, algo que Deus revela que vai acontecer no futuro, Deus confirma por tua palavra, enfim. Poxa, eu fico feliz, fico alegre. Só que tem um negócio interessante. Eu preciso ser obediente. Talvez para se cumprir algo na minha vida, eu tenho alguns processos que tenho que fazer, algumas coisas que tem que ser feitas para que aquela bênção que Deus falou que aconteceria estivesse ao meu favor. Então vamos dar exemplo. Citei agora há pouco que eu tive aquela experiência dos sonhos, correto? Deus falou comigo que um dia eu estaria lá na sede. Porém, se eu quisesse ter desistido no meio da caminhada, porque eu fui por muitas vezes tentado a desistir, a não continuar, achando que aquele ministério não era para mim, eu não teria alcançado a bênção que Deus tem para minha vida hoje. Conseguiu entender? Então aqui, algumas manifestações da palavra da sabedoria são condicionais, ou seja, depende da obediência pessoal. Então por isso que existe um processo, você não pode pular etapas, que nem a aluna aqui falou. Tem que ter paciência, tem que ser perseverante, porque o que Deus falou ao seu favor vai se cumprir, independentemente do tempo que demore. Mas você precisa ficar firme, você precisa velar, né? O certo, a resposta correta é velar pela palavra que você tem recebido da parte de Deus. Temos como, por exemplo, o episódio em que Deus mandou Isaías ir ao rei Ezequias, a fim de lhe dar uma palavra de sabedoria a respeito do seu futuro. Isso aqui é forte, hein? Isso aqui é muito forte. O seu plano e propósito para a vida de Ezequias segundo determinadas condições. O profeta tinha de dizer ao rei, olha só, põe em ordem a tua casa, por quê? Porque morrerás e não viverás. Meu Pai do céu, hein, gente? Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Ó, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso aqui era uma palavra de sabedoria. Ele estava falando que, ó, coloca a casa em ordem, porque você não vai viver não, meu filho. Já era, acabou. Vai morrer. Isaías entregou a mensagem e se retirou. Pode ver que também quando é algo de Deus, interessante aqui, ó, Isaías entregou a mensagem e se retirou. Ninguém vai ficar questionando, sabe? Quando acontece isso. Aqui no caso aqui ele deu a mensagem que Deus tinha colocado no coração e pronto, saiu fora. Ó, o recado eu dei. Tem pessoas que ficam questionando, aí toda hora fica no seu pé, né? E é isso, e aí, já tá fazendo o que Deus mandou? Calma aí, será que foi Deus mesmo? Porque Deus, ele te deu a palavra da sabedoria. Será que vai ficar toda hora usando a mesma pessoa para poder te encher o saco? Não. Nosso Deus, ele não é um Deus que deixa dúvidas, ok? Então ele deixou bem claro, ele entregou a mensagem e se retirou. Ezequias entendeu o recado, sabe por quê? Ezequias virou o rosto para a parede e arrependeu-se das suas transgressões, chorou e orou a Deus. Você captou? Ele sabia que aquele recado vinha de Deus. Ele sabia que aquele recado veio direto de Deus e não deixou dúvidas. Relembrando que havia andado diante dele com sinceridade. Ele contou a Jeová, no caso a Deus, que guardara os seus mandamentos, embora tivesse errado em determinadas áreas. Ezequias se arrependeu. Antes de Isaías sequer sair do átrio do palácio, recebeu novamente uma mensagem do Senhor para voltar e dar ao rei outra palavra de sabedoria. Deus disse a Isaías, conte a Ezequias que lhe darei mais 15 anos de vida. Olha que top, hein? Então você vê, ele deu o recado, pronto, fiz minha parte, saiu. Ou seja, ele não ia ficar enchendo o saco do Ezequias, né? Deu a palavra e Ezequias tinha que ter o tratamento com Deus. Mas antes dele sair ali daquele palácio, ali do templo, né? Ele foi incomodado de novo e voltou para falar, Deus está te dando mais 15 anos de vida. Então é muito profundo, né? É muito profundo. Essa foi uma palavra de sabedoria porque dizia a respeito do futuro dele. Tanto a primeira profecia quanto a segunda dada a Ezequias, ambas sendo palavras de sabedoria,
eram condicionais, ou seja, ele recebeu a primeira palavra, ele teve que agir. Poxa, eu entendi o recado, vou orar. Virou o rosto para a parede, vou me arrepender. Pediu perdão, clamou, buscou, se arrependeu, se consertou. Deus foi lá e mais uma vez alertou o Isaías. Ele voltou e deu uma outra mensagem falando que agora você não vai mais morrer, mas você vai ter mais 15 anos. Não é que Deus ameaçou, é porque naquela condição que ele estava, se ele morresse daquele jeito, acabou. Ele entendeu o recado, é como se fosse a misericórdia. Aquela nova misericórdia que todas as manhãs tem, né? Todos os dias tem. Naquela ali foi a oportunidade que ele teve para colocar a casa em ordem. E colocou. Com certeza, se ele não tivesse colocado a casa em ordem teria perecido, né? Teria partido. Conforme a primeira palavra de sabedoria, Ezequias iria morrer. Essa promessa tinha uma condição, no entanto. Em outras palavras, se ele não se arrependesse, olha, eu nem li esse trecho aqui, ó, morreria. De acordo com a segunda palavra da sabedoria, o rei seria poupado e 15 anos seriam acrescentados à sua vida. E havia possibilidade de Ezequias alterar a última parte da palavra da sabedoria a respeito dos 15 anos, assim como foi alterado na primeira, que está em Isaías 43, 26. Anota aí para você meditar depois. Isaías 43, 26. Meu Deus, o tempo passa voando, hein, galera? Que isso? Jonas, vamos lá pro Jonas, o profeta. Deus falou ao profeta Jonas e lhe deu a palavra de sabedoria de que Nínive seria destruída e se o povo daquela grande cidade não se arrependesse e voltasse para ir. Jonas recebeu uma palavra de sabedoria, porque essa se referia aos planos e propósitos de Deus. Então a palavra de sabedoria significa assim, planos e propósitos divinos, planos e propósitos que Deus tem para a nossa vida, ok? Então sempre algo referente ao futuro. E dizia a respeito de um evento futuro, a destruição de Nínive. Jonas não se importava com o aniquilamento da cidade e não queria advertir o povo. Olha o Jonas aí. Porém, após ter sido colocado dentro do estômago de um grande peixe pelo Senhor, o profeta foi a Nínive, pregou aos seus habitantes, advertindo-os do juízo iminente que lhes sobreviria caso não se convertesse a Deus. Está lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 4, ok? Falei Isaías 43, 26. Estão perguntando lá em cima. Lá. Isaías 43, 26. Agora, marque aí na sua caderneta, na sua agenda, Jonas 3, 4, ok? A palavra de Jonas aos ninivitas era condicional. Caso eles se arrependessem, seriam poupados. Senão, a cidade seria destruída. O povo se arrependeu. E o juízo do Senhor não caiu sobre Nínive naquela geração. Embora chegasse um período posterior. Que você pode ver no livro de Naum. Ok? Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver a página. Bora lá. A palavra do conhecimento é a palavra da sabedoria para ajudar um colega no ministério. Isso aqui é muito interessante para você que tem ministério, ok? Um exemplo de palavra, de uma palavra condicional da sabedoria ocorreu por intermédio há alguns anos. O Senhor, mediante uma voz audível, deu-me tanto uma palavra do conhecimento quanto uma palavra da sabedoria. Eu havia acabado de conversar com um pastor que me mostrara seu novo templo, o qual tinha assentos para 4.000 pessoas. Quando entrei em meu carro para ir embora, o Espírito de Deus disse: diga àquele homem que ele morrerá se não julgar a si mesmo em 3 áreas. Meu Deus. A primeira, sua dieta. Pesada, hein? A primeira, sua dieta. Esse pastor tinha excesso de peso e comia praticamente tudo que era capaz. Uma pessoa realmente pode cavar sua própria sepultura com os dentes. Eita ferro. Forte, hein? Misericórdia. Segunda área, disse o Senhor. Ele precisa julgar sua postura em relação ao dinheiro. Veja bem, os pregadores podem fixar sua mente no dinheiro, de tal maneira que o tornam mais importante do que o próprio Deus. Misericórdia. Na última área, ele deve julgar se andar
e se anda em amor. Esse pastor, de fato, precisava andar em amor com seus colegas no ministério. Esse é um exemplo da palavra do conhecimento e da palavra da sabedoria, operando junto. A mensagem do Senhor se referia claramente à condição atual da vida desse pastor. Ele não tinha julgado a si mesmo. Além disso, sua mensagem também incluía uma palavra da sabedoria. Aquele homem morreria se continuasse deixando de se julgar a si mesmo. Você entendeu? Então, ali a palavra do conhecimento veio mostrando o atual momento dele, a atual situação, e a palavra da sabedoria atuou junto, mostrando o que aconteceria no futuro se ele não tomasse uma decisão, se ele não julgasse a si mesmo. Que forte, hein? Caramba, meu, muito profundo. Eis aí a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? Julgados. Está lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, deixa marcadinho aí, versículo 11, capítulo 11, perdão, versículo 30 e 31. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30 e 31, ok? Então tem que julgar a si mesmo. Essa palavra foi muito forte para esse homem. Ele mostrou a situação atual, de como ele estava, e o que poderia acontecer se caso ele não se cuidasse, não se arrependesse daqueles atos dele. Aquelas 3 condições que era para ele tinha que agir, era algo condicional. De acordo com Paulo, as pessoas fisicamente fracas, enfermas e que morriam prematuramente poderiam ter vivido se tivesse julgado a si mesmas. As atitudes daquele pastor não o excluiriam do céu, mas poderiam destituí-lo de bênçãos aqui embaixo. Caramba, forte, hein? Então, ou seja, não é que ele ia para o inferno, não era isso que estava sendo colocado em questão. Poderia até ser salvo, mas ele diminuiria o tempo dele aqui na terra, principalmente para desfrutar de todas as bênçãos que Deus tinha para ele aqui em vida, ok? E sem falar que quando você é abençoado, você também abençoa a vida de outras pessoas, abençoa seus familiares, seus amigos, colegas de ministério. Então ele poderia partir de forma prematura, isso ia interferir aqui, o resultado aqui em vida, talvez até de abençoar outras pessoas. Isso é muito forte, hein? Bora lá. Essa foi uma revelação a respeito de um fato no tempo presente, quando de um futuro. Aquele pastor deveria julgar a si mesmo. Caso contrário, morreria. De fato, aquele homem não conseguiu seguir a orientação do Senhor e morreu. Triste, né? Que triste. Graças a Deus, podemos receber um recado do céu por meio da manifestação dos dons espirituais. Por essa razão, nós precisamos agir com seriedade quando recebemos as mensagens do Senhor por meio desses dons. Necessitamos desesperadamente das manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito Santo hoje, tais como o dom da palavra de sabedoria. À medida que aprendermos a nos submeter ao Pai, seus planos e propósitos serão revelados a nós, mediante a palavra da sabedoria, segundo o Espírito determina, ok? Muito forte, né, pessoal? Muito forte, muito forte, muito forte. Então, espero que você possa ter entendido sobre os dons da palavra da sabedoria, né? Recapitulando o que nós dissemos ontem, de ontem para hoje, né? Ele faz um comparativo aqui muito interessante sobre a palavra do conhecimento, mas ele deixa bem claro que cada um tem a sua missão do conhecimento, de falar sobre o hoje e o passado, e sabedoria sobre o futuro, o que vai acontecer no futuro, ok? Mas também eles podem operar juntos, podem agir juntos, como aconteceu com aquele homem. Ele recebeu uma palavra do conhecimento da situação atual dele, de como ele estava, da sua saúde, seu sentimento em amor e em relação ao dinheiro, e tinha uma palavra de sabedoria referente ao futuro, se ele tomasse uma atitude naquele momento de mudar a sua postura, ok? Infelizmente, ele não mudou e veio a morrer. Então, foi algo sério mesmo. Você vê que foi uma palavra profética referente ao que ia acontecer com a vida dele se ele não colocasse a casa dele em ordem, né? Não quer dizer que ele perderia a salvação, mas os dias dele seriam abreviados pelo fato dele estar em desordem, né? Então, isso é muito sério. Pessoal, amanhã nós vamos entrar no estudo, o discernimento de espíritos, ok?
o discernimento de espíritos, será o estudo que nós vamos dar start amanhã. O discernimento de espíritos, vai ser muito interessante, ok? Até citei um pouquinho do que aconteceu comigo, referente àquela oficina mecânica lá, né? Onde ali Deus deu aquele discernimento de espírito, que eu sabia que aquele cara tava com aquela profecia, mas não tinha nada a ver. Aquilo ali não era nada de Deus. Tanto que meu coração fechou na hora, eu falei, não, tá amarrado, não tem nada a ver isso aí não. Eu sei ao Deus que eu sirvo, eu sei o que Deus tem para mim. Deus não disse que eu iria morrer, e muito menos que fecharia minha cova. Ele disse que eu iria avançar, eu iria prosperar, eu ia ser realizado. Ele tinha até me dado sonhos. Ué, que Deus é esse que entra em contradição, tá ligado? Então, depois, uma semana e pouquinho depois, foi revelado de fato quem era aquele cara. Era o cara que estava roubando a oficina, que estava roubando os clientes do seu próprio patrão, mudando o horário, o turno, para que os clientes fossem na oficina e ele cobrasse abaixo da tabela de preço e ficasse com todo o dinheiro. Então, por isso que a gente vai pedir esse discernimento do Espírito aí. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e eu quero que você esteja ligado, tá bom? Amanhã nós vamos aprender sobre esse tema novo, tá bom? O discernimento de espíritos. Vai ser muito interessante você não faltar nessa hora e também nessa aula, ok? Bora lá fazer uma oração, agradecer a Jesus. Passou muito rápido, pessoal. Meu Deus, já é 10 horas já. 11 horas, 10 horas. Ó. A mulher tá ligada aqui. Vai dar 11 horas. Então vamos agradecer a Jesus, ok? Feche teus olhos, por favor. Deixa eu fazer uma oração por você, te abençoar. Querido Deus e amado Pai, nosso muito obrigado, Senhor Jesus, porque nessa noite o Senhor tratou conosco. Pai, entendemos que a palavra de sabedoria, sim, ela vai falar e revelar sobre o futuro. Queremos estar ligados, meu Pai, porque queremos receber palavras de sabedoria que venham falar de coisas boas, que venham falar de bênçãos que o Senhor vai manifestar. Vem falar do nosso futuro, assim como falou com José. Oh, meu Deus, aquela palavra profética que vem para trazer a confirmação dessa palavra de sabedoria. Aquela palavra revelada que vem direto do coração do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por todas as pessoas que estiveram conectadas. Eu abençoo, meu Pai, a vida delas, a casa, a saúde, a vida financeira, a vida ministerial, sentimental, familiar. Todas as áreas, meu Pai, sejam alcançadas por Ti. E que a palavra de sabedoria vindo do Senhor aconteça, meu Pai, na vida de todos. Trazendo, meu Pai, resposta, a solução dos problemas e principalmente, meu Pai, a manifestação do Teu poder. Em nome de Jesus eu te abençoo. Paraliso toda e qualquer investida satânica ter se levantado contra você, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo. Profetizo sobre a vida de todos, meu Pai. Portas abertas, meu Pai, sobre todas as áreas da vida delas, da vida deles. Em nome de Jesus, você que recebe, diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Eu tomo posse de todas as revelações do Senhor para a minha vida. Graças a Deus. Amém? Então toma posse, essa bênção é sua, em nome do Senhor Jesus. Então amanhã estaremos juntos aqui, neste mesmo horário, para a glória de Deus. Amém? Não sei se eu vou já estar com o bonezinho amanhã, mas amanhã eu vou tentar. Acho que não vai dar tempo não. Só não sei de onde que a galera tirou esse rapaz aí. Acho que será que a galera quer que eu fique com o bigode também? Não dá não, né? Cola bem, não é legal em mim não. Então amanhã, 10h10, estaremos aqui, tá bom? Bom descanso para vocês. Eu já vou também retirar, porque amanhã, 6 horas da manhã, tem que estar já no altar para abençoar o povo que vai estar com a gente lá e aqueles que vão estar conectados também. Dia da Sagrada Família, vamos colocar a nossa família na casa de Deus, na presença de Deus, principalmente no seu altar. Tá bom? Deus abençoe, uma ótima noite, um beijo no coração. Estaremos conectados amanhã, 10h10 da noite, em nome de Jesus. Você que ainda não voltou lá na enquete lá do próximo tema que você quer que a gente aborde aqui nas lives, corra lá no Telegram, tem a link aí na biografia, tá ok? E nós vamos participar. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Eu tô pensando ainda, não é certo, das próximas lives eu fazer, não do Espírito Santo e seus dons, mas as próximas fazer talvez no YouTube. O que você acha? Acho que eu vou colocar a enquete lá no Telegram e você volta lá, ok?
tá bom? Onde você prefere, YouTube ou Instagram, tá bom? Que no YouTube você consegue até deixar um tempo maior, às vezes dependendo da inspiração, a gente fica até um pouquinho mais tarde, mas vou deixar Deus dirigir. Mas corra lá no Instagram, acho que eu vou abrir enquete perguntando sobre esse assunto, tá bom? Lá no Telegram, isso, e eu vou fazer enquete lá e você responda lá, ok? Então é isso daí, galerinha. Deus abençoe vocês, boa noite, fiquem na paz e até amanhã, 10h10, em nome de Jesus, tá bom? Beijo no coração, se cuidem, valeu!